E aí, Renato, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, Greenhalgh. E aí, já está no aquecimento para amanhã no Largo de São Francisco? Não sei se eu vou aguentar fisicamente, não, mas tem de manhã, chegar às 9 horas da manhã, entrar em São Francisco, ir para o Salão Nobre, ver a leitura da carta da Fiesp, depois a leitura da carta da Uni, depois descer, ir para o pátio interno, onde o Goffredo leu há 45 anos a carta aos brasileiros, uma leitura dessa carta, depois sair no Largo de São Francisco, na Tribuna Livre, para uma nova atividade. Amanhã vai ser... Eu cancelei tudo. Tá certo. À disposição do pessoal para essa atividade. Vamos ver. Nós estamos entrando inaugurando a era dos manifestos, viu? Vai ter manifesto da FEBRABAN, manifesto da OAB Nacional, manifesto da Uni, manifesto da Unicamp, manifesto do Largo de São Francisco, manifesto... O que é bom é que todos esses manifestos são em defesa da democracia, respeito ao voto popular, ao resultado eleitoral, apoio ao Supremo, apoio ao Tribunal Eleitoral e apoio às urnas eletrônicas. Muito bem. E manifesto do OAB não vai ter, Greenhalgh? Já tem, então, já teve, já está tendo. O manifesto da OAB? Isso, a federal, ontem. Saiu não, ontem. A OAB não assinou, quis fazer o seu próprio manifesto. É um manifesto defendendo a democracia, o Estado de Direito. Tudo bem, não tem problema. A OAB sempre teve uma atitude meio separatista, mas tudo bem, estamos juntos. E qual a expectativa, né? Você acha que o fato desses muitos manifestos a serem construídos, estarem envolvendo muita gente, isso ajuda na organização e na mobilização para derrotar o Bolsonaro, que é exatamente a antítese do que pedem esses manifestos? Ou isso é uma coisa muito classe média que não interfere no resultado eleitoral, como algumas pessoas têm dito? Fala, não, a questão é econômica, não vai adiantar fazer manifesto. Eu não estou dizendo que eu estou entre esses, não, mas tem essa reflexão, né? Não, eu vejo diferente. Eu acho que quem potencializou esse manifesto, que hoje já está com cerca de mais de 800 mil pessoas, e eu não conheço na história do Brasil nenhum manifesto que tenha sido assinado nacionalmente por mais de 800 mil pessoas. Não conheço. Foi o próprio Bolsonaro, foi o próprio Inominável. O Inominável vem falando todo dia que vai dar golpe, que não aceita as urnas, que não vai aceitar o resultado eleitoral, que o Tribunal Eleitoral é contra ele, que o Supremo persegue ele, passa o dia, né, desacreditando a justiça no Brasil, e etc. e tal. E esse cidadão vem falando e convoca para o 7 de setembro, e convoca para não sei aonde, e faz isso, e faz aquilo, e depois começa a aumentar a provocação. Depois não digam que eu não avisei, depois não digam que eu não avisei. Ora, chegou o momento em que ele chegou ao cúmulo de convocar embaixadores, 70 embaixadores de países estrangeiros, para desancar o Supremo Tribunal Federal, para desancar o Tribunal Superior Eleitoral, para dizer que não confia nas eleições, não confia no resultado, que tem fraude eleitoral. E para, no final, para dizer, olha, eu estou falando antes, para depois não se arrepender. Ora, que é isso? Os embaixadores saíram... Primeiro, eles foram convocados para ir ao Palácio sem saber para quê. Chegaram lá, ouviram esse discurso, né, maluco, idiota, e saíram de lá sem falar nada. E aí, no dia seguinte, constrangidos, é a primeira vez na história moderna
de ver um presidente convocar países estrangeiros para falar mal do seu próprio país. Isso é uma sandice, um desvario. Muito bem, esse assunto potencializou a Carta da São Francisco. A Carta da São Francisco, Rovai e Dri, era uma carta para comemorar 45 anos da Carta do Gofredo. Ia ter lá 2, 3, 4 mil assinaturas. Depois dessa reunião dos embaixadores, explodiu nacional e internacionalmente brasileiros do exterior pedindo para assinar. Entendeu? E a gente chega na situação, que é a ideia de fazer um dique, fazer uma trincheira democrática e dizer não vai ter golpe, nem vem que não tem. Vai ser respeitado o resultado eleitoral, vão ser respeitadas, tá certo? As urnas eletrônicas, pare com isso. E aí começou, e aí depois a Fiesp resolveu de fazer o seu manifesto, juntou 104 ou 108, 104 entidades, inclusive a CUT, Força Sindical, CGT, entidades do patronato e de trabalhadores, também defendendo o voto, as urnas e as eleições. Aí, depois, a UNE, a gloriosa União Nacional dos Estudantes, também no seu manifesto, de tal forma que amanhã eu tenho a impressão que vai ser um dia cívico no Brasil. Cívico. Olha, o que eu estou sabendo, todas as faculdades de direito, quase todas as faculdades de direito do país, às 11 horas, vão ler o manifesto, essa carta. Em quase todas as universidades estaduais, federais e particulares, o manifesto vai ser lido. Vão ter diversos atos, pequenas passeatas, pequenos conglomerados. Tem gente que vai ler em praça pública. Então, vai ser amanhã uma situação, entendeu? Que a gente não sabe. Eu aqui, porque isso tudo é feito pela internet, eu não sei, sinceramente, o impacto da internet na assinatura será o mesmo impacto da internet fisicamente lá no Largo São Francisco. Eu não sei qual é essa relação, né? Se 800 mil pessoas assinam, eu não sei se essas 800 mil pessoas vão aos seus respectivos atos dos seus respectivos estados. Mas amanhã se espera, eu pelo menos espero umas 4, 5 mil pessoas no Largo São Francisco. Eu sou um dos mais realistas. Eu acho que precisa de ver, né? Agora já vai ter ato fora, vai ter ato dentro, vai ter vários atos, vão ter vários atos. Então, eu não sei, mas de qualquer forma... Eu acho que vai ter mais de 10 mil pessoas lá. Se tiver, vai ser uma vitória, porque realmente despertou a consciência cívica. Sabe? Eu estou falando porque eu estou vendo assim, listas, por exemplo, jornalistas estão se organizando para sair do sindicato dos jornalistas e irem a pé até o Largo São Francisco numa caminhada, numa passeata. Olha, sinceramente, eu não vi isso na minha trajetória como jornalista. Né? Isso aconteceu só na morte do Herzog. Né? Então, assim, até ia te perguntar isso. Eu tenho sentido um bafo quente de um movimento do tipo diretas. Você que é uma pessoa mais experiente, se lembra, já estava no auge da tua atuação naquele momento, com um motivo diferente. Agora a gente não vai pedir a democracia, agora a gente vai para garantir a democracia. Exatamente. Há uma semelhança e há semelhanças e há diferenças. A Carta de 77 foi feita para derrubar a ditadura, para ajudar a derrubar a ditadura. A Carta de 22 está sendo feita para evitar a ditadura. Quer dizer, tá vendo? A de 77 foi contra o golpe, essa é evitar o golpe. Então, é uma carta mais preventiva. Agora, sinceramente, eu sinto isso que você está sentindo.
Veja só, eu aprendi na vida, Rovai, que as coisas vão se repetindo, numa quantidade tal que, de repente, essa quantidade se transforma em qualidade. Aliás, eu não sou o primeiro a dizer isso, né? O Lenin dizia isso, o Mao Tse-tung dizia: às vezes uma faísca pode incendiar a pradaria. Tá certo? E o Lenin dizia: de quantidade em quantidade, às vezes a quantidade se transforma em qualidade. Eu acho que esse momento é esse que nós estamos vivendo. Uma série de provocações, de insinuações, de ameaças, tá certo? Do inominável, acabou dando essa reação. E acho que tem, sim, uma centelha cívica. Todo mundo agora disse: nós vamos esperar as eleições, mas o nosso voto vai valer. Então, eu tenho a impressão que não digo direta já ainda, porque nós estamos num outro momento. Você tem restrições de pandemia, você tem hoje uma série de coisas que fazem com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de grandes manifestações de rua. Mas eu acho que é rede rua. Como é que é? Rede rua, rede rua, rede rua. Eu estou muito curioso para saber amanhã quantas pessoas vão amanhã ao Largo de São Francisco, quantas manifestações vão haver em território nacional. Porque essa centelha, esse manifesto veio a calhar. E a reunião do inominável com os embaixadores foi um tiro no pé, e foi um estopim que acendeu esse manifesto. Muito bem, só para dar um informe aqui, que amanhã esse ato vai ser no horário do Fórum 11h30, a gente vai estar transmitindo. Então, quem não é de São Paulo e não vai ao ato presencialmente, ou não pode, enfim, acompanha aqui tudo com comentários. A gente vai ter um grupo de comentaristas, né, Rovai, além do Rovai, com a transmissão. O Xixo já está confirmado no Paraná. O Xixo que conhece muito bem o Moro, que conhece muito bem o Dallagnol, né, que vai contar bastidores da vida e da trajetória profissional desses dois durante a transmissão, né? E aliás, a gente peça para ele, né, hoje. Peça para ele contar como é que foi aquela ida do Moro a uma feira. O que aconteceu? Como ele foi bem tratado, né? Como ele foi. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui em São Paulo, eu gosto muito de ir à churrascaria. E eu, há muitos anos, vou numa churrascaria chamada Laços de Ouro, tá certo? Aqui na Pires da Mota, tem 2 churrascarias Laços de Ouro. Uma na esquina e a que eu vou, tá certo? Vou há muitos anos. Mais de 20 anos. E aí eu tive o maior orgulho, tá certo, de ver que o inominável foi almoçar lá e foi escorraçado. Ele veio aqui para ir no jogo do Palmeiras, né? Bem acompanhado com o velho da van do lado, um monte de puxa-saco e segurança. Ele foi escorraçado. E não foi por petista, não, hein? Não foi por petista, não. Foi por gente que estava almoçando lá. E quando soube que ele estava almoçando, começaram a falar fora, 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 e ele foi embora. Ai, e aí ele falou: não, era uma pessoa só. Você vê as imagens, um monte de gente. Na hora que ele está supostamente almoçando, que o pessoal quer tirar foto, tem 2, 3 caras. Na hora que ele foi expulso, tem uns 50 gritando. Né? Eles reconstroem história, eles mentem. Falando em reconstruir história, mentir, por acaso eu lembrei aqui desse sujeito chamado Dallagnol, Greenhalgh, né, que ontem foi julgado pelo Tribunal de Contas da União comendo pipoca, né, escorraçando os ministros do Tribunal de Contas da União e se vitimizando e pedindo garantismo. Virou garantista, Greenhalgh. Aliás, eu te passei. Tem o vídeo dele. Não, tem o vídeo e tem outra coisa que eu te passei, que é o trecho da Vaza Jato dele falando das passagens. Enquanto o Greenhalgh começa a comentar, olha só, já tem. Aqui. Olha isso, Greenhalgh. É o Deltan Dallagnol falando.
Quantos mais gastos, melhor agora. Precisamos que indiquem voos para 2018 para consumir valores de passagens e diárias. Quanto mais gastarmos agora, melhor. Pensei se a Isabel, o Elter, Januário, CE, Carlos Fernando e Orlando, né? O Martelo, lá especialmente, não consegue indicar voos para alguns meses do ano que vem. Aí ele continua. Doutor Deltan, recebemos mensagem do gabinete, alguém mandou essa mensagem para ele está reencaminhando, do gabinete da Procuradoria-Chefe informando que a CVE verificou que a FT ainda tem 108 força-tarefa, saldo disponível para diários. Aí ele vai falando, a Jerusa, aquela que falou do Arthur, né? Se eu não me engano, é ela. Isso. Aquele comentário do neto do Lula, quando morreu. Poxa, sobrando tudo isso, Carlos Fernando vai lá e bota a matéria do antagonista. Gaddafi investiu 1 milhão na candidatura de Lula. Aí o Santos Lima fala, estou vendo minhas passagens para janeiro e fevereiro. Seria ideal que todos pedissem. Greenhalgh e o canalha faz de conta que isso é legal, que ele é honesto, Greenhalgh. Olha, deixa eu falar uma coisa. Ele é um cabotino. E essa força-tarefa é uma reunião insuperável de cabotinos. Eu tenho, e vou dizer para você, essa operação spoofing, ela ainda não tem 10% do que ela foi, do que a gente já sabe. Faltam 90% dela. Eu, cada vez que me enfronho por dever de profissão e de ofício, nesse assunto eu começo a discutir, eu começo a descobrir coisas incríveis. Eu descobria, há 15 dias atrás, que esse senhor Dallagnol, lá atrás, na época do auge do prestígio que ele tinha, ele foi convidado para dar uma palestra não sei aonde, tá certo? Então, ele faz o roteiro da palestra. O roteiro da palestra é a coisa mais cabotina que eu já vi alguém fazer no mundo. Ele dizia assim, entrar devagar, olhar para a plateia e sorrir. Depois disso, contar uma piada. Depois ele fala, começar, tá certo? Sempre em voz pausada e indo aos poucos. Quando notar que a plateia está se cansando, parar e contar uma nova piada. O cara é um cabotino. Esse é o roteiro que ele fez para ele mesmo, tá certo? Numa palestra dessas que ele foi. Um negócio inacreditável. Outra coisa que eu queria é que os ministros e as ministras do Supremo Tribunal Federal, que apoiaram a Lava Jato, soubessem o que os integrantes da Força-Tarefa falavam deles. Eu queria que a ministra Carmen Lúcia soubesse como ela era tida e havida pela Força-Tarefa. O Greenhalgh, fofoca. E ela que ficava... Fofoca pela metade, mata o fofoqueiro. Conta tudo. Faziam ofensas. Nossa, tiravam sarro dela, faziam ofensas contra ela, né? Ridicularizavam ela, entendeu? Nossa, impressionante. Entendeu? E ela ficou muitos anos, tá certo? Afiançando o que eles faziam. Ela deu o voto de Minerva, que foi o 6º voto contra o habeas corpus do Lula. Inacessível. Num voto, Greenhalgh, incompreensível. Eu sou jornalista já há alguns anos, e eu falava com advogados, e durante o voto, muitos não sabiam para onde ela ia, porque ela fazia uma curva de rio para cá, outra curva de rio para lá, e de repente ela terminou de votar e condenou o Lula à prisão. Então, eu digo para vocês que eu quero crer que a gente vá descobrindo,
porque essa operação spoofing ainda tem muito a revelar, Rovai. Realmente, ela vai escrever um novo capítulo na história do judiciário brasileiro. Olha aqui, do judiciário, olha o que eu vou falar para vocês, do judiciário, da imprensa, dos meios de comunicação, tá certo? Porque tem muito jornalista famoso, desses e dessas que a gente vê todo dia nos principais canais de televisão, que mandavam e-mail para o tal do Dallagnol para dizer se estava boa aquela matéria, se ele tinha coisa para corrigir, entendeu? Alguma sugestão. Olha, você me falou isso, eu pus assim na matéria, está correto? E o cara dizia, ok, não, acho melhor mudar o parágrafo tal. Isso é um escândalo. Gente, 4 estrelas, 5 estrelas, sei lá, dessas rainhas e reis, tá certo? Do jornalismo brasileiro. Rastapé de Dallagnol e da Força Tarefa. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Vai ter muito ministro do Supremo Tribunal Federal envergonhado, porque o cara falou, falei lá no gabinete do fulano, e eles não estão entendendo, e o assessor pediu para a gente mandar um texto para entender. Quer dizer, o cara mandava de Curitiba para a Força Tarefa, mandava para os gabinetes dos ministros, às vezes diretamente aos ministros, o que o ministro do Supremo tinha que fazer. Isso é um escândalo, isso é um escândalo, entendeu? Essa Lava Jato, ela entrou para a história. Ela vai ser estudada em todas as faculdades de direito pelas suas ilegalidades, pelo que não se deve fazer num processo jurídico, entendeu? Olha, eu não conheço o tal do hacker, mas digo a ele, tá certo, que ele fez um serviço ao Brasil. Um serviço ao Brasil. Esse cara tinha que ser premiado, porque ele destruiu, mostrou a coxia de um teatro que nós, né, ficávamos desacreditando, mas éramos escorraçados. A opinião pública brasileira dizia, agora não, agora nós vamos fazer justiça, agora a corrupção acabou, agora esse Sérgio Moro, aí se descobriu que o Sérgio Moro era aliado do antes das eleições, que prendeu o Lula de propósito para não ser candidato. Delação do Palocci. Delação do Palocci. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa Lava Jato tinha que ter um estudo especial nas faculdades de Direito de como não se deve comportar o Ministério Público, de como não se deve comportar um ministro do Supremo Tribunal Federal, de como não se deve comportar um jornalista brasileiro que se diga jornalista, de como não se deve comportar um juiz no trato de questões criminais. As delações, muitas das delações foram feitas pela Força Tarefa. O cara chegava lá, eu quero fazer delação. Tá bom, como é que você vai? O que você sabe? Isso. Aí ele olhava e falava, não. Tem que pôr o Lula. Tem que pôr o PT. Não, mas não pode, então, não sei das coisas. Aí vai se arrastando. E vai ter muito advogado envergonhado também, hein? Muito advogado famoso no Brasil envergonhado. Esses advogados... Agora tem uma categoria nova de advogados no Brasil, né? Os delacionistas. Os que operam só em delação, quer dizer, os deduduristas. Bom, aí o cara fala, não, aí o meu cliente não quer incluir. E o cara fala, então não tem negócio. E assim fosse. Entendeu? É impressionante. Essa operação spoofing vai desmascarar esse assunto. Tá certo? E a gente sabe muito pouco dela onde. Agora, você tem uma coisa. Por que a gente não traz à tona isso, Greenhalgh? Quando for a hora, a gente vai trazer, sim. Não tenha dúvida. Eu sou candidato aí, ó. Estou na fila. Não, mas você está bem informado. Você já colocou hoje aí o trecho da Operação Spoofing, falando das passagens aéreas e tal. Tá certo? Então, eu acho que
É uma coisa impressionante. Essa República de Curitiba era a república mesmo, a república deles. Eles eram os que mandavam no país. E dane-se o resto. O jeito que essas promotoras, essas procuradoras trataram a Marisa Letícia, eu digo para vocês, a Marisa Letícia morreu em decorrência dessa Operação Lava Jato, dos vazamentos que fizeram, dos grampos ilegais que fizeram contra ela. Esse pessoal tem culpa indireta na morte, tem responsabilidade direta e culpa indireta na morte da Marisa Letícia. E mais. E na do Arthur também. Mas peraí, porque se o Lula não tivesse preso, muito provavelmente esse menino poderia ter tido acesso a outros equipamentos hospitalares. Se a família não tivesse sido destruída, se não tivesse sem recurso algum para poder fazer nada, muito provavelmente o Arthur não teria sido vítima de um erro médico. Né? Que é isso que foi. Aconteceu. Um erro. Nossa Senhora, fizeram muita sacanagem. Muita sacanagem. Tudo... O crime é culposo quando há negligência, imprudência e imperícia. E é doloso quando você quer fazer. O Moro é criminoso doloso. Ele quis fazer. Ele quis fazer. Quando ele divulgou o diálogo do Lula com a Dilma, quando ele divulgou sabendo que não podia, sabendo que atraía a competência do Supremo e sabendo que o diálogo que ele estava divulgando já era fora do tempo de autorização do grampo. Então, ele fez de propósito. Ele não tem perdão. E outra coisa, aí quis ser candidato. Aí veio aqui, se inscreveu fraudulentamente aqui em São Paulo como candidato, deu domicílio eleitoral falso, fez tudo errado. Se não é o Partido dos Trabalhadores ir lá impugnar e ganhar, ele ia ser candidato aqui. Que história que é essa? Aqui não. Aqui não põe o pé. Aí ele vai ser candidato lá em Curitiba. Aí graças a Deus, eu olhei nesse final de semana e vi que ele foi numa feira e foi escorraçado na feira. E é assim que tem que fazer mesmo. Não tem que ter medo desse pessoal, não. E agora quer eleger a Conja, né? A Conja em São Paulo, né? Também, né? Que nunca tem relação alguma à política com São Paulo, né? Todo mundo sabe que era lá do Paraná, de Maringá, mas aí vai querer se eleger com os votos dos paulistas. E o Dallagnol Greenhalgh, ele vai ficar inelegível pela lei da ficha limpa, ele está inelegível. Né? Eu queria só somar essa pergunta dele. Ele vai ficar inelegível. 2, qual pode ser a punição dele para além de uma multa ou coisa desse gênero? Não, ele pode ser afastado no Ministério Público por improbidade administrativa. A lei de improbidade pode pegá-lo. Mas ele já não está mais no Ministério Público. Não tem problema. Não tem problema. Ele pode ressarcir, ele deverá ressarcir, tá certo? Eles têm, porque são corréus, né? Ele, o Janot e um outro. Tá certo? E eu acho que ele vai ser inelegível, porque essa decisão de ontem o torna inelegível. A não ser que ele ganhe uma liminar, né, um mandado de segurança, né, alguma medida que lhe dê liminarmente a possibilidade de ser candidato. Mas as coisas... Esses caras, Rovai, eles vão se haver com a justiça penal, inclusive o inominável. Me desculpe. Aqui não se trata de revanchismo nem nada. Aqui se trata, se a lei vale para todos, valerá para eles. Não tenha dúvida. Tá certo? Valerá para eles. O que esses caras fizeram contra o Brasil, tá certo? É uma coisa impressionante. Eles destruíram as 6 principais construtoras do país. Eles acabaram, tá certo? De desmilinguir a Petrobras. Eles pagaram multas infernais. E vou dizer para você, esse Moro, nós ainda temos que fazer uma investigação dele
nos Estados Unidos, porque eu acho que ele é agente do Departamento de Justiça americana, se não for da CIA. Tem aqui... Adri, temos vários superchats, acho que você tem que dar uma lidinha. Deixa eu ler aqui. A Márcia Simon está dizendo: Dri Rovai, o YouTube censurou 2 mensagens minhas quando associei esse desgoverno ao ser das trevas. Foi agorinha, olha só. Tem algum filtro aí dos algoritmos. E tem a Márcia, ela continua dizendo que mencionei a mesma palavra dita pela vigarista do Planalto. Será que a palavra é proibida aqui ou só quando se refere a esse desgoverno? Pois é. Tem a Marta. Estão censurando? Cara, é um perigo. As plataformas, elas são vigiadas pelos algoritmos. Aí eles colocam palavras-chave proibidas, palavras-chave que dá baixa repercussão de audiência. Por exemplo, se você colocar Cuba num título, esquece. Bolívia, não China. Roda, China. Então, é um tipo de censura privada que interfere no ecossistema democrático e midiático. É preciso debater isso, sim, no futuro, né, quando o país voltar à sua normalidade institucional. Posso falar uma coisa? Esse tipo de censura me lembra muito a época da ditadura. Na época da ditadura, você queria levar livros aos presos políticos e os livros passavam por uma censura, tá certo? E eu me lembro de um caso que eu sempre conto quando eu falo em público sobre a ditadura, sobre isso. Havia aqui no presídio Romão Gomes, onde os presos políticos ficavam, um diretor do presídio que se dizia formado na Faculdade de Filosofia, que tinha cursos, tá certo? Feitos na USP. E a gente levava os livros, né? E ele olhava, ele era metido a intelectual, o cara. E aí, um dia, o Zaratini, pai desse companheiro nosso que é deputado, Ricardo Zaratini, estava preso e resolveu de terminar o seu curso de engenharia. Tá certo? Então, a família, os amigos começaram a mandar livros da Politécnica para ele. Tá certo? E o tal do Capitão Léo acabou censurando um livro lá que chama Bombas Hidráulicas. Ele achou que era coisa de terrorista. Tá certo? E um outro... Bombas hidráulicas, tá certo? E um outro preso também teve um livro censurado, Cubismo. Achou que era de Cuba, né? De Cuba. Tá certo? Imagina se mandasse um Stendhal para ele, um vermelho negro. Nossa Senhora! Se pintar isso, se tiver censura bolsonarista, um livro como esse, o Vermelho Negro... Não vai entrar, tá certo? Muito bem. Tem mais superchats aqui, a Márcia Borges, ela diz: eu assinei e estou aguardando a leitura da carta amanhã, ela que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu coloquei o link aqui no chat, vou colocar aqui de novo para quem ainda não assinou. Tem a Elza Nice mandando aqui um super sticker, muito obrigada. E tem perguntas, tem aqui uma pergunta do Edson Antunes. Ele diz: Greenhalgh, você acredita que Bolsonaro será punido e preso exemplarmente? Ele será punido. Ele será punido. Ele sabe que a situação dele e da família dele não é boa. Tanto que ele já tentou, está tentando convencer o Congresso Nacional a mudar a Constituição para fazer com que os ex-presidentes da República ocupem um cargo de senador vitalício, como acontece na Argentina, como acontece no Chile. Então, ele está tentando fazer uma PEC sobre isso. É que ele sabe que a situação dele não está boa. E ele quer também garantir foro de função e quer foro privilegiado, como ex-presidente da República,
e quer garantir para si e para os seus filhos, para a sua família. O Bolsonaro está numa situação muito ruim, porque quando ele sair do governo, as coisas que estão represadas até agora, tá certo? Contra ele vão sair a público. Tá certo? Não só esses casos de rachadinha, não só os casos de compra de mansões em Brasília, vários outros casos, tá certo? Que se sabe, se tem notícia, se ouviu dizer, vão ser apurados, tá certo? E ele tem, não se esqueçam que ele tem uma representação feita na época da pandemia no Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional não arquivou essa representação. Essa representação está viva, andando. Então, tem muitas coisas a acertar. Tem mais perguntas aqui, Rovai. Olha só. Tem o JR. Quem está pagando as seguranças de Moro? E tem o Edson perguntando, Greenhalgh, e a morte do Theory está na conta deles? Do ex-ministro Theory Zavascki. Eu não acredito. Sobre a situação do Theory, eu acho que pode ter sido mesmo um acidente. Eu não sou catastrofista, não. Eu acho que eu sou desconfiado. Eu vivi a ditadura, escapei da ditadura por eu ser desconfiado. Então, eu pensava 3 vezes nas coisas antes de fazer. Tá certo? Então, eu não acredito na questão do Theory. Tá certo? E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Quem está pagando seguranças do Moro? O partido dele, tá certo? O Moro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para mim aqui e escutem o que eu vou falar. O Moro estava num partido. O Moro saiu desse partido para um outro partido. O Moro usou do dinheiro do primeiro partido, da passagem aérea e hospedagem dele para vir para São Paulo, do primeiro partido, gastos pagos pelo primeiro partido, para ele se filiar no segundo. Você quer prova mais de caratismo, mais de mau caratismo? Você vai sair do partido e você usa o dinheiro do partido que você abandona para entrar no outro. Quer dizer, esse é o Moro. Quem está pagando? O partido atual dele, tá certo? Agora, vai precisar. Vai precisar. Porque ele, quando sai na rua, vai fazer campanha lá. Vai fazer. Entra num supermercado, entra numa feira livre, entra num conglomerado, para você ver como é que está, seu Moro. Vem almoçar no Laços de Ouro. Acabou o amor, né? Vem almoçar no Laços de Ouro. Mas é isso. E tem mais aqui, Rovai. O Ruhu manda aqui um superchat. Dallagnol roubou o segundo sistema de grampos Guardião? Esse Guardião, eu acho que a força-tarefa vai ter que explicar isso, mas eu acho que não foi o Guardião. O Guardião estava na Polícia Federal. Eu acho que eles adquiriram, tá certo? Um sistema israelense, tá certo? Eu já ouvi comentários que eles tinham esse sistema israelense, que era uma mala, uma maleta, que você andava como se fosse um GPS e grampeava telefone. Agora, eu não sei, né? O que se sabe é o que eles falavam nessas coisas que o menino Walter Delgatti pegou. E vejam só o que era a história. Esse Walter Delgatti, pelo que me contou o Fernando de Moraes, era uma pessoa amante da Lava Jato, defensora da Lava Jato, elogiosa da Lava Jato. E ele foi de Araraquara até Ribeirão Preto assistir uma palestra
do Dallagnol, seu herói. Assistiu a palestra, adorou a palestra, voltou para casa e começou a grampear o Dallagnol. E uma semana, grampear no sentido de saber o que o seu Capitão Marvel estava fazendo. Quando ele começou a perceber que o Capitão Marvel era um pirata de Curitiba, ele se deu conta, começou a ver a relação simbiótica do Moro com a Força Tarefa, com o Dallagnol, começaram a ver as sacanagens que eles estavam fazendo e tal, e a partir daí que ele foi procurar a Manuela, a Manuela procurou o Intercept, etc. E tal. Mas é isso que aconteceu. O cara se frustrou com o seu herói, tá certo? E eles que tinham o guardião estavam desguarnecidos. Porque o guardião é um sistema que além de grampear as pessoas, ele guarda, trabalha esses dados, era muito utilizado na PF e eles usaram. Esse sistema guardião israelense, me parece que ele grampeia por progressão geométrica. O meu telefone está grampeado, eu ligo para você, a partir de então o meu continua grampeado e o seu passa a ser grampeado. Você liga para outro, entendeu? E vai em grampo em árvore, como galhos de uma árvore. É muito sofisticado essa questão. Beleza. Eu estou vendo que o Luiz Costa Pinto e o Panunzio já estão aqui. Tá bom. Aí eu subi os dois, porque o Luiz Costa Pinto quer te dar um abraço antes de se despedir. Tá bem. Bem-vindo. Grande Grihal. Grande Luiz Costa Pinto. Como vai você? Tudo bem? Bom dia. Cabelinho tá ficando raro, hein? Ralo? Tá bom, ainda hein? Tem uma longa estrada para chegar até esse seu aeroporto aí. Receba o meu abraço, Luiz Costa Pinto. Ei, Fábio. Grande abraço. Fábio, muito bom te ver. Dri, bom dia, deputado. Prazer em falar com o senhor. Fábio. Lula, Dri, Renato. Tudo bom, gente? Prazer, gente. Muito bem. Eles entram, eu vou saindo, tá bom? Isso. Mas antes de você sair, só dar uma notícia aqui que acho que o Dri a Dri e o Rovai não deram ainda, que acabou de sair. O Bolsonaro desembarcou do dia 7 em Copacabana e talvez no Rio de Janeiro, né? Deixa eu ler. Como assim? O Bolsonaro acabou de desembarcar da história de fazer um dia 7 de setembro. Não vai mais fazer. Não vai mais fazer. Eles não tinham sequer Lula, não vai a presidente Vargas também, é isso? Desistiu do Não, Rio? Talvez não vá a presidente Vargas, nem isso, mas não será em Copacabana, como ele foi enquadrado pelo Eduardo Paes. Isso, que não autorizou, né, a realização do evento na Avenida Atlântica, né? Deixa eu falar para vocês o que eu senti, o que eu tenho sentido. Ele vai ter que recuar. O problema é que eu acho que já é tarde para ele recuar. Porque há uma consciência popular de que não se caminhará mais com ele. Eu assisti a convenção que ele fez, que o PL fez para ele no Maracanãzinho. E eu sei que várias pessoas o aconselharam a ser moderado. Puseram teleprompter e fizeram um pequeno recuo daquilo que ele fala. Só que o Bolsonaro, ele não tem esse assunto. Ele leu a primeira folha do teleprompter e destrambelhou de novo. E no meio começou a falar mal do tribunal, do Supremo, da urna eletrônica. Quer dizer, ele não consegue obedecer a orientação dos mais... dos políticos profissionais do PL ou do Centrão, Ciro Nogueira, o Boy, etc. E tal. Ponto. E assim ele vai se estaporando. Agora, as pessoas estão mostrando para ele que essa situação dele está piorando.
Então, eu acho que em algum momento ele vai vestir o uniforme do bem comportado, que vai tentar tratar as coisas sérias. Aqui na Febraban, essa semana, também deram para ele o script de fazer uma coisa bem feita. Ele vai, nos primeiros 5 minutos, ele anda com o script, e nos 85 minutos finais ele desanca de novo. Então, começou a fazer piada, a ironizar, a ridicularizar. Foi um negócio horrível na Fiesp, na Febraban. Então, ele só se sacia de falar as asneiras falando asneiras. Então, eu acho isso. É bom saber, ele está convocando para o dia 7. E estava dizendo que ia ser em Copacabana. O Eduardo Paes disse que não. Ele vai voltar. É possível. Ele está convidando também para o dia 7, Luiz Costa Pinto, embaixadores, representantes diplomáticos. Eu tenho a impressão que ele está querendo levar esses embaixadores nos 200 anos da proclamação da independência, no sentido de mostrar um feitio mais obediente, um feitio mais de autoridade, etc. E tal. Mas ele não consegue. Ele não é. A natureza dele não é. Sabe aquela história daquele bicho que pediu para atravessar o rio, né? O escorpião. O escorpião. Ele é o escorpião. E ele convidou e já aceitou, na verdade, os representantes dos países da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E o presidente de Portugal já aceitou. Então, ele vai ter, e isso aí é um erro decorrente da burrice estratégica dele, em minha opinião. Ele colocou um observador internacional altamente qualificado e que sairá dali e dará entrevistas. E as entrevistas não serão de acordo com o script do Bolsonaro. E isso vai se tornar um problema para ele depois, mas está feito. Né? Tá feito. É verdade. Né? Mas tá bom. Luiz Costa Pinto, sinta-se abraçado, Fábio Panunzio também, Dri também. Renato Robai, parabéns pela tua trajetória, pelo que você anda fazendo, viu? Muito obrigado, meu irmão. Essa revista Fórum é muito boa. Se não fosse você me defender lá na Metodista em 87, eu não estaria aqui. Olha, eu tenho arquivado o seu processo aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Abraço, Geraldo. Tchau.